Em 1866, o escritor russo Fyodor Dostoiévski escreveu aquele livro que é considerado por muitos a sua obra-prima, chamado Crime e Castigo. Nesse livro, com maestria, Dostoiévski cria um romance psicológico denso. Ele nos apresenta um personagem, o protagonista, que está longe de ser o herói. Tampouco é o anti-herói que a literatura criou e que hoje está tão em voga. Ele é realmente o vilão do caso, o vilão da obra. Porém, nós, ao encararmos toda a complexidade psicológica de Raskolnikov, o personagem principal, o vilão de Crime e Castigo, nós nos deparamos com uma personalidade tão complexa quanto a nossa, quanto nós mesmos. Na obra, Dostoiévski constrói um enredo interessante. Raskolnikov, um jovem de 20 e poucos anos, de uma família muito humilde, de um povoado do interior, cujo pai já havia faltado, e a mãe e a irmã se esforçavam muito para conseguir mandar um pouco de dinheiro para que ele vivesse em São Petersburgo e estudasse, ele que era um estudante, ou melhor, um ex-estudante de direito, para conseguir se formar, ter um bom trabalho e dar uma vida melhor para a família. Acontece que Raskolnikov chega em São Petersburgo e se depara com a grande desigualdade, os grandes problemas da Rússia efervescente daquela época. Um caldeirão de ideias, um caldeirão de desigualdades. Uma Rússia aristocrática, monárquica, praticamente feudal, com uma grande multidão de pessoas miseráveis. E ele, Raskolnikov, mal consegue sobreviver, se alimentar com aquele pequeno dinheiro que ele recebia da mãe dele. Quanto mais estudar, e ele acaba tendo que parar de estudar. Mas não tem coragem de falar para a mãe, não tem coragem de falar para a irmã, e ele começa a adentrar então com aquela necessidade material absurda, aquela miséria, com o ressentimento que ele trazia dentro dele por não conseguir dar vazão aos planos que ele tinha, que a mãe tinha, que a família tinha. Ele começa a adentrar um espiral muito denso de ressentimento, de revolta íntima. E Raskolnikov então tece um plano. Ele era achacado por uma senhora idosa agiota, que alugava o quarto para ele e que se sustentava pela usura, emprestando dinheiro para as pessoas e cobrando juros abusivos. Era uma pessoa detestável, de má índole, e Raskolnikov, tomado daquele ressentimento, dando vazão a uma personalidade, a uma ideologia nihilista que possuía, acreditando que não há transcendência na vida, acreditando que a vida não tem um sentido e que ele se considerava um daqueles homens extraordinários a quem que transforma a conduta da humanidade. Ele tece um plano e diz para ele consigo mesmo que iria assassinar a velha agiota. E ele estaria assim cometendo um crime, mas livrando o mundo de uma pessoa ruim. E assim o faz. Isso não é spoiler. Não é spoiler. Até porque o livro já tem 150 anos, se não foi lido, não tem mais a questão do spoiler. Ele comete o assassinato. E perante a lei, ele passa impune. O assassinato dá certo, o plano que ele teceu funciona, e Raskolnikov é inocentado. Poucas aquelas desconfianças que as autoridades tiveram por ele se desigualaram e ele conseguiu sair livre, impune. Mas então aí, a partir desse momento, que Dostoiévski constrói a trama fenomenal de Crime e Castigo. Mesmo saindo impune, saindo ileso do ato criminoso que cometeu, a própria consciência de Raskolnikov começa a transformar a vida dele no inferno. Com medo de ser pego, com medo da mãe descobrir, com medo da irmã descobrir, com medo dos amigos descobrir, com medo das autoridades pegarem algum vestígio de alguma parte do crime dele que ficou para trás. Raskolnikov começa a febrilmente enlouquecer.
Ele já não aguenta mais e ele adentra um pesadelo. Até que sim, aí eu não vou dar spoiler. A trama vai até um momento de clímax, onde Raskolnikov, tomado de profunda angústia pela sua consciência culpada, ele precisa tomar uma atitude, tomar uma decisão. Bem, a esse romance tão denso de Dostoiévski, ele lega a nós outros, a posteridade, duas grandes questões filosóficas para discussão. A primeira é que a pessoa vive no céu ou no inferno que a sua consciência cria. Nós estagiamos aonde a nossa consciência nos coloca. Então vivemos num céu ou vivemos num inferno, e esse céu ou inferno não é transcendente, esse céu ou inferno é a vida que nós construímos a partir da nossa consciência, como ela funciona, como ela está, com o peso dela ou não. E a segunda questão que Dostoiévski levanta é que a alma culpada busca a corrigenda ansiosamente. Que todos nós, ao termos uma alma culpada, sermos culpados com a nossa consciência culpada, nós precisamos ansiosamente dessa corrigenda, de aliviar essa culpa. Isso está dentro de nós, faz parte do nosso ser. Não obstante o que o ilustre escritor russo colocou acerca disso, 10 anos antes, quase 10 anos antes, Kardec, ao publicar o Livro dos Espíritos, no quarto livro, no capítulo 2, das penas e gozos futuros, nada mais, nada menos do que Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, assina um texto que está em total alinho com todas as cartas, as suas epístolas que ele havia assinado até então, tantos anos atrás. Mas se valendo de mais conhecimento, de termos novos, se valendo de mais de 1000 anos de conhecimento que a sociedade, que a humanidade havia adquirido. E ele então inicia esse texto, Paulo de Tarso, dizendo assim: gravitar para a unidade divina, tal é o destino da humanidade. E ele já começa dizendo, olha o termo que ele usa, gravitar. Gravitar, como os planetas gravitam. Esse termo não existia lá quando ele assinava as cartas, as epístolas deles às igrejas daquela época. Não, gravitar. E ele diz que nós gravitamos para a unidade divina. Nós gravitamos para Deus. Todo o nosso movimento nos leva para Deus. E ele coloca a certo momento no texto o seguinte ponto, que é, com efeito, o culpado, o criminoso. O criminoso é aquele que por um desvio, por um falso movimento da alma, se distancia do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo e do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Outro termo, o arquétipo. A teoria dos arquétipos ainda iria ganhar corpo, mas ele fala o arquétipo perfeito, o arquétipo humano, o homem-deus, Jesus. O criminoso é aquele que se afasta por um desvio, por um falso movimento, toma uma atitude, faz um fato, toma um desvio de alguma forma, ele se afastou daquilo que o arquétipo humano que Jesus apregoava como sendo o ideal de atitude, o ideal de forma de agir. E ele diz, e o castigo? Que é o castigo? O castigo é a consequência natural derivada desse falso movimento. Uma soma de dores necessária para o desgostar de sua disformidade, pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que excita a alma pela amargura a se curvar sobre si mesma e a retornar para o caminho da salvação. Ou seja, o castigo nada mais é do que o reflexo, o efeito natural do caminho de ter se desviado dessa unidade divina. Então, diante dessa colocação, diante desse texto de Paulo, nós chegamos a duas conclusões. A primeira, todos somos culpados. Todos nos desviamos em algum momento ou outro do caminho,
do arquétipo de Jesus, daquilo que ele propunha. Então todos somos criminosos, em maior ou menor grau. E chegamos à conclusão que, sendo criminosos, reiterados pelas nossas inúmeras mazelas, pela nossa grande ignorância através das nossas vivências, das nossas vidas, desse arcabouço de atos e fatos que nos construiu enquanto identidade como espíritos imortais, todos nós sofremos os castigos por esse desvio. Então, todas as nossas dores, os nossos problemas, as nossas circunstâncias difíceis, tudo aquilo que nos acomete, nada mais é do que um movimento voluntário, o efeito, a causa daquilo que nós cometemos de equívoco. Bom, dado isso, Chico Xavier psicografa uma mensagem dos espíritos superiores no livro Leis de Amor, quando fazem uma pergunta para o Chico: quando é que nós iremos nos redimir perante a lei? Uma vez que chegamos à conclusão que somos culpados, que temos uma consciência culpada lá dentro de nós, o nosso subconsciente traz todas as nossas dificuldades e os nossos deslizes de outras reencarnações, somos culpados, as dores que nos acometem é corrigenda, quando nós vamos nos redimir? Né? O Chico pergunta e os espíritos respondem: quando, de forma consciente e racional, nós entendermos que todas as dores, todos os problemas provêm do amor de Deus por nós. Tudo que nos acomete nada mais é do que o amor. E aqui entra outra parte da equação. A lei é de justiça, mas a lei é de amor. A lei é de caridade, mas a lei é de amor. A lei de justiça, amor e caridade. Num tripé perfeito, num equilíbrio perfeito que nos convida ao raciocínio, que nos convida ao entendimento de que durante alguns momentos, alguns instantes na nossa vida, as coisas difíceis que nos acometem nada mais são do que os efeitos do amor do Pai por nós. Porque nós precisamos passar por isso para quê? Para livrar a nossa consciência da culpa íntima que nós trazemos. Pense na seguinte analogia. Você tem um filho e o filho precisa receber um remédio intravenoso. Você leva ele ao hospital, os enfermeiros pegam a agulha, pegam a seringa e precisam colocar o remédio na veia. E o seu filho está muito ansioso, muito perturbado, com muito medo, então ele diz: socorro, me protege. Ele pede socorro, ele pede proteção para você. Mas você sabe que se ele não tomar o remédio, ele vai ficar mais doente e vai padecer. O que é proteger o filho de verdade? Poupar ele da dor do remédio? Ou ajudar ele a atravessar um momento de dor tomando o remédio que vai lhe livrar da crura? Se nós conseguimos entender essa analogia, nós conseguimos entender o papel de Deus para conosco, de nós para com Deus nesse quesito. De que as dores que nós passamos nada mais são do que os atos amorosos de Deus nos convidando a voltar a gravitar na sua órbita, voltar ao caminho, nos livrar da culpa íntima. Nós precisamos aliviar a nossa consciência para daí conseguir livrar do peso denso dessa energia carregada para conseguirmos nos elevar. Para encerrar nosso raciocínio, no romance Crime e Castigo, é justamente o amor que salva Raskolnikov. Raskolnikov, totalmente entorpecido, febricitante, com a sua mente em frangalhos, sendo consumido pela culpa íntima, ele encontra na figura de Sônia, uma jovem prostituta, que se prostituía para conseguir sustentar sua família, mas que tinha dentro dela uma fé inabalável
de que ela precisava, mesmo fazendo algo que lhe violentava, ela precisava se sacrificar pelas pessoas que amava, e ela acreditava que isso era o papel dela e que isso era o que um ser humano teria que fazer. Muitas vezes Raskolnikov indagava ela e dizia: por que você faz isso? Você não precisa, não existe nada além disso. E a sua fé, a fé de Sônia no porvir, no algo mais forte, no papel do sacrifício humano para o bem maior, ela leva ele a um raciocínio. Em um momento ela pega uma passagem do Evangelho e lê junto com o Raskolnikov a passagem da ressurreição de Lázaro. E ao ler a passagem da ressurreição de Lázaro, Raskolnikov aperta a mão dela muito forte. E ela percebe então que ele estava se redimindo. Conta Dostoiévski que Raskolnikov confessa o crime para Sônia. E ao confessar, ele se sente mais leve. E ela então força ele, diz ele, encoraja ele a confessar o seu crime para as autoridades. Que ele procurasse as autoridades e confessasse o ato horroroso que ele havia cometido. Ele fica em desalinho, ele fica meio inseguro, ele não queria ser pego, só que ela convence ele de que, ao confessar, ao aceitar a culpa, ao aceitar a punição, ele iria se libertar de toda a dor que ele estava tendo, e assim o é. E assim ele faz. Ele procura as autoridades, confessa o crime e aceita mansamente a ida para os trabalhos forçados na Sibéria, onde ele precisava cumprir a pena dele por assassinato. E assim Raskolnikov consegue domar a dor íntima que sentia, aliviar a sua culpa, tirar o peso das suas costas. É mais ou menos isso que nós precisamos fazer. Aceitar a dor, o bem sofrer que fala no Evangelho. Entender que todo momento difícil, cada pessoa que nos falta, cada crise de saúde, cada crise financeira, cada crise de relacionamento, cada ingratidão que nós recebemos de alguém que nós amamos, nada mais é do que a corrigenda necessária para a nossa consciência se libertar da culpa que trazemos de séculos e séculos e séculos de equívocos. Muito obrigado pela atenção de vocês, meus irmãos. Que assim seja.